Olá, boa noite. Meu nome é Jefferson e vamos fazer uma live sobre liberalismo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos conversar sobre esse tema de crucial importância na teoria política e econômica do mundo. Contaremos com a presença do pensador Eduardo Maia, professor da Universidade Federal e também jornalista, filósofo. Ele já está na sala. Vou convidá-lo para que iniciemos imediatamente o nosso bate-papo. As pessoas vão chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Daqui a pouco a gente inicia. Olá, Eduardo, tudo bom? Fala, meu querido. Tudo bem? Boa noite, meu amigo. Que prazer tê-lo Boa aqui noite. comigo. Prazer é Obrigado. meu. Obrigado pelo convite. Faz tempo que eu não lhe vejo pessoalmente. Os amigos estão um pouquinho afastados por causa da pandemia, mas Uhum. em breve estaremos juntos, certamente celebrando essas vitórias que nós teremos, simplesmente por conseguirmos continuar vivos, né? Assim esperamos. Bom, Eduardo, eu vou te apresentar, as pessoas vão chegando, mas a gente não pode esperar muito, porque esse é um tema bastante amplo e se a gente esperar muito, a gente perde tempo bastante útil de conversa e de aprendizagem. Então, Tranquilo. E vai ficar gravado, né? vai ficar gravado. Quem não puder acompanhar Beleza. ao vivo, fica com a possibilidade de assistir em outro momento. Bom, primeiramente, né, eu vou me apresentar porque eu sei que nem todo mundo que vai assistir é da minha rede, né? Essa live também está sendo transmitida na tua rede, na tua página do Instagram. Eu sou Jefferson, professor de filosofia do ensino médio, trabalho na educação básica e gosto muito de debater, de conversar. Esse projeto que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou convidando as pessoas que são mais próximas, os amigos, para bater um papo. O nome é Bate-Papo. Sendo que, por que manter isso apenas para mim? Por que não estender para outras pessoas? Então, eu estou transmitindo esse bate-papo para quem me segue, para quem se interessa pelos assuntos em questão. Né? E aí eu fiz o convite para várias pessoas, já fiz umas 6 ou 7 lives, e hoje chegou a vez de conversar com Eduardo Maia, Eduardo César Maia, que tem uma formação acadêmica extremamente ampla, profunda. Ele tem formação em comunicação social, em filosofia, em literatura. É realmente um acadêmico assim de mão cheia, professor da UFPE, um cara que publica muito, tanto em revistas especializadas quanto nos jornais de grande circulação do Brasil, como por exemplo o Estado de São Paulo. E é um cara muito acessível, apesar de todo esse gabarito, apesar de toda essa formação, é sempre muito solícito e toda vez que a gente precisa tirar uma dúvida, pedir uma referência, ele está sempre à disposição. Então, não hesitei em incomodá-lo um pouco para a gente bater esse papo sobre liberalismo, um assunto que ele estuda há muitos anos. Eduardo, fiz uma rápida apresentação. Você gostaria de acrescentar, você acha que faltou dizer algo importante sobre você? Quer falar aí um pouco mais sobre si? Eu, eu acho que você foi generoso demais. Você deve estar com alguma segunda intenção, porque não precisava. Talvez seja importante dizer isso até para o tema da conversa. Eu me considero fundamentalmente hoje um professor de literatura. Sou professor de comunicação social, evidentemente, na universidade. Trabalho muito com crítica literária. E me interesso por temas gerais, me interesso muito por filosofia, fiz um, né, estudei essa área também, mas tudo para mim se relaciona com essa visão que eu tenho da própria literatura, uma visão que eu acho que está um pouco fora de moda, mas é a qual eu me filio, que é uma espécie de tentativa de ver a literatura como é, uma forma de acesso a questões humanas. Né? Então, eu tenho uma visão humanista de crítica literária, de literatura, e dentro dessa visão humanista, essas áreas, filosofia, filologia, a própria literatura, são co-irmãs, elas se relacionam diretamente. Você não consegue separar
completamente. Se você separa artificialmente para fazer alguma explicação. Mas do ponto de vista do conhecimento do mundo, que é o grande objetivo da filosofia, eu acho que a literatura é parte disso. É uma parte, é diferente, obviamente, existem métodos, existem sistematizações, mas é a mesma coisa. E o meu interesse pela tradição liberal, inclusive, também tem a ver com isso. Eu relaciono muito diretamente, a gente pode desenvolver isso depois na conversa, mas eu relaciono também essa, digamos, simpatia que eu tenho pela tradição liberal a essa visão de uma espécie de humanismo crítico que eu posso depois aprofundar na conversa. Muito bacana, bacana mesmo, Eduardo. Eu queria fazer uma rápida observação antes de te fazer algumas perguntas. A primeira é que eu, embora seja professor, nessa live vou assumir a posição de aprendiz, de estudante. Eu vou fazer perguntas que eu considero fundamentais, perguntas básicas, introdutórias, Uhum. porque talvez nem todo mundo que esteja acompanhando a live possua uma iniciação ao tema do liberalismo, que é um tema bastante profundo. Então eu vou assumir um pouco essa posição de estudante. Aqui ou acolá, talvez eu faça uma pergunta para a gente debater um pouco, mas por hora é mais essa posição que eu quero assumir, tá bom? Mas antes mesmo de fazer uma pergunta de caráter introdutório, eu queria fazer uma pergunta biográfica, uma pergunta sobre Uhum. você, tá bom? E já já a gente entra mais especificamente, se bem que já vai entrar agora. É o seguinte, Eduardo, quando foi que o liberalismo entrou na tua vida em termos de objeto de estudo? Entende? De leituras, Uhum. de discussões. Quando e como? Bom, eu acho que eu consigo responder isso de forma bem precisa, Jefferson, porque houve um momento exatamente da minha formação em que eu entrei em contato e isso teve uma razão. Bom, eu fiz o ensino médio no colégio de aplicação. Considero que tive excelentes professores na área de história, nas humanidades em geral e nas outras áreas também, mas particularmente nas humanidades. Só que esses temas políticos ainda não passavam exatamente por uma teorização mais precisa. Eu não lembro de ter me instigado por esse tipo de debate de contraponto ideológico entre sei lá, entre as grandes ideologias da Guerra Fria, por exemplo. Isso não me chamou a atenção na época de estudante no colégio. Isso veio me chamar a atenção depois, claro, a gente tinha acesso a isso no vestibular, os temas de história e tal, mas isso começou a ser um incômodo e, portanto, passou a ser um problema vital e a me interessar intelectualmente quando eu entrei na universidade, quando eu entrei no curso de jornalismo na UFPE em 2000, né, no ano 2000, e eu tinha uma formação eminentemente, digamos, aparentada ou simpática a autores. Começou um ruído aqui, eu não sei se é no seu ou no meu. Foi no meu. Ah, pronto. Perdão. Autores de esquerda, autores socialistas, enfim. Eu não tinha muito claro ainda essas distinções, enfim. E entrei no curso de jornalismo. E lá, uma coisa que começou a me incomodar muito é que eu percebi uma espécie de contradição interna. Que era o seguinte, eu estava me formando, pretendia me formar para ser um jornalista. Portanto, eu trabalhar em meios de comunicação. Que, numa sociedade como a nossa, capitalista, enfim, numa sociedade de mercado como a nossa, grande parte dos empregos ligados ao jornalismo fazem parte do universo da iniciativa privada, das grandes empresas e tal. Só que tudo, e quando eu digo tudo é tudo mesmo, né? Tudo que a gente aprendia enquanto teoria na universidade, no curso de jornalismo, eu acho que tiver eu posso estar sendo injusto, mas se eu estiver sendo injusto, eu estou sendo injusto com um professor, no máximo. Tudo que a gente aprendia no sentido do conhecimento da atividade jornalística era uma visão negativa do jornalismo.
que partia do pressuposto, partia do entendimento de que o jornalismo é uma atividade ideológica a serviço das grandes corporações, das grandes empresas, para disseminar a ideologia burguesa. Uma visão, enfim, sendo bem simplório, nesse sentido. E essa visão partia, claro, de uma visão marxista, mas vinha até os autores da Escola de Frankfurt, que eram as grandes referências dos professores que eu tinha. Né? Isso começou a me incomodar um pouco. Né? Parecia que eu estava me formando para ser um contra-jornalista e não um jornalista. E como é que eu ia trabalhar com isso se a minha atividade seria uma espécie de ideólogo do capital? Enfim, para que eu estava estudando aquilo? Se eu acreditava nessas coisas, né? Se eu de fato estava sendo convencido por esse tipo de argumento. Não tinha muita diferença entre fazer jornalismo e fazer propaganda ideológica, se eu acreditasse naquilo, né? E não era o que eu queria fazer. Então, eu e alguns outros alunos do meu ano, e eu tive muita sorte com os meus colegas, até hoje eu mantenho muito contato, inclusive contato intelectual de trocar ideias com eles, a gente criou um grupo de estudos, a princípio, de economia, com fundamentos de economia. Depois a gente criou algo mais específico, ligado já a autores realmente liberais, muito na área de economia. Depois, autores ligados à filosofia e ciência política. E esse início, para mim, isso inclusive foi a origem intelectual do Café Colombo, que depois virou um programa de rádio sobre literatura e economia e política e tal, que existe até hoje, transformado e tal, mas existe. Então, esse grupo, a gente trocava ideias, cada um tinha mais, eu tinha muito mais interesse por literatura e filosofia, outros tinham mais interesse por economia. Hoje, esses amigos são professores nessas áreas, é engraçado, nenhum ficou exatamente no jornalismo. Então, eu que tive uma carreira ainda no jornalismo, né, que trabalhei com crítica na Continente. Mas enfim, essa foi a minha introdução ao pensamento liberal. Foi uma introdução que eu diria reativa. Eu reagi a uma espécie de lugar comum que a academia me passava e que acho que até hoje passa muito, e que não havia espaço para o contraditório. Até que você podia contradizer, obviamente, os professores não eram ditadores de jeito nenhum, mas se você não entendia as visões contraditórias a respeito disso, você não tinha acesso direto com os professores. Então a gente causou até muito barulho com isso na universidade na época, e claro, como a discussão política no Brasil é muito, eu acredito nisso até hoje, muito rasteira em termos conceituais, as pessoas usam palavras sem entender a fundo o que significam, a gente ficou marcado, esse grupo de alunos, como direitistas, enfim, coisas que não eram verdade para todos nós. Ou seja, eu me filio muito mais a uma percepção de um liberalismo progressista ligado a uma tradição muito mais próxima de ideais, talvez de esquerda. No resto do mundo, talvez aqui é diferente, mas você ser chamado de liberal nos Estados Unidos, por exemplo, significa que você é um social-democrata, às vezes até algo mais radical do que isso, né? É verdade. Eu lembro de um episódio engraçado nesse sentido, porque eu fui para um congresso no México faz pouco tempo. E aí o tema era o pensamento de Melchior, né? De Zé Guilherme Melchior, um grande liberal brasileiro. E bom, quem conhecia mais Melchior, alguns mexicanos conheciam, mas assim, tinha americanos, tinha gente de outros países. E quando terminou aquele debate, assim, foi um debate muito interessante, gente muito boa, de várias áreas, filosofia, sociologia, política. E aí quando terminou o debate, os caras chegaram pra gente, pros brasileiros, e diziam: mas como é que Melchior pode ser chamado de direita? Ele não tem nada de direita. É muito curioso que ele seja visto como alguém no Brasil como conservador ou direita. Não tem. É uma confusão realmente, que é normal no jogo político que haja essa confusão terminológica, mas é interessante também pensar nisso. Tudo depende um pouco do referencial, né? A Isso. partir do qual você compara. Aqui no Brasil, você é associado à direita, eu imagino que ser chamado de direita na universidade, sobretudo num curso como um curso na área das humanidades. Eu sei que o curso de comunicação está no CAC, né, lá na UFPE, no Centro de Artes e Comunicação, mas está ali no hall Uhum. das humanidades também. Não é fácil, não é um fardo Uhum. fácil, né, leve de carregar.
Ainda mais quando o É, sujeito é jovem, está em formação, esses rótulos incomodam bastante um determinado, pelo menos durante um determinado período, né? uhum. Eduardo, muito obrigado pela sua resposta. Eu acho que foi muito boa. Acho que a gente entende de onde você vem, então, né? O contexto que te aproxima do liberalismo, e você diz que tem aí quase como se fosse uma espécie de entrada por causa de uma reação ao que foi apresentado em termos teóricos e metodológicos na sua formação acadêmica. E aí você, no início da nossa conversa, disse que se vê hoje em dia, sobretudo, como um professor de literatura. E na área da literatura, a gente tem alguns intelectuais que se aproximaram do liberalismo mais recentemente, ou de algumas décadas para cá. Não eram liberais na juventude, mas acabaram se convertendo a essa tradição do pensamento. E eu sei que existe um desses pensadores, em particular, que você gosta muito, de quem você gosta muito, que é o peruano Mário Vargas Llosa. O Mário Vargas Llosa, Eduardo, eu percebi que quando ele se aproximou do liberalismo, a obra dele foi muito questionada aqui no Brasil. Como se o mérito literário dele diminuísse, porque ele se afastou do progressismo, né, de uma visão mais de esquerda aqui dentro do nosso espectro político brasileiro, Uhum. e ao fazer essa guinada, ele acabou, segundo alguns, como se tivesse empobrecido a sua qualidade literária. Você concorda comigo que houve esse movimento? E se ele houve, você acha justo? Se quiser falar um Eu, pouquinho, não sei se todo mundo aqui conhece o Mário Vargas Llosa, se você quiser contextualizar também um pouquinho e falar sobre ele. tá. Vargas Llosa é um grande escritor e ensaísta peruano, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, inclusive. Acho que em 2010 ele ganhou. É, tem grandes obras, grandes romances, e também grandes obras de crítica literária. Ele é um excelente ensaísta e um jornalista também. É curioso você ter me perguntado isso, porque essa minha formação, esse meu início aí que eu comentei antes, e que faltou, inclusive, eu completar com o seguinte: é claro que foi uma reação a um determinado estado de coisas que eu encontrei na universidade, mas também foi um sentimento depois que eu fui me aprofundando, um sentimento de pertencimento àqueles valores. Né? Não foi somente uma reação, que seria diminuir a coisa. Eu encontro muito da minha visão de mundo. Obviamente, não é só isso que me importa. A liberdade é um dos valores importantes na vida, mas existem outros valores, outras visões de mundo que podem coexistir com a visão liberal, que são importantes. Mas aquilo desde que eu acredito que desde que muito que bem pensado e que aprofundado, o liberalismo resiste muito bem às críticas, né, até hoje. Mas enfim, voltando a Vargas Llosa, é, é interessante você ter me perguntado pelo seguinte: foi justamente sobre ele que eu construí meu TCC na graduação de jornalismo, o que foi um negócio altamente provocativo na academia naquele momento, porque era justamente essa visão que você apontou. Ele tinha. Vargas Llosa sofre uma guinada política. Bom, não exatamente nos anos 80. Nos anos 80 ele se assume como liberal, já, um liberal mesmo, assim, inclusive muito influenciado por liberais radicais como Hayek, por exemplo. Mas antes disso, ele já tinha uma separação histórica e muito polêmica com a esquerda mais radical, né? A esquerda que apoiava, por exemplo, Fidel Castro. Ele teve um problema sério naquele chamado caso Padilla, que, para explicar brevemente, foi a história de um poeta, né, que recebeu um prêmio cubano importante, um prêmio literário, e depois, por acusações de homossexualidade, de ser homossexual, ele teve o prêmio cassado pelo governo, né, em Cuba, e, enfim, caiu em desgraça ali. Né? Alguns intelectuais de esquerda que apoiavam o regime castrista naquele momento, inclusive Vargas Llosa, tentaram conversar e argumentar em defesa de Padilha.
mas não teve volta à situação. Então, nesse momento, Vargas Llosa assume uma posição radicalmente de crítica ao regime e vira, ao mesmo tempo, um persona non grata para grande parte da esquerda latino-americana. Né? Nesse momento, ele ainda não se assume como liberal, ele não se define como liberal. Ele diz que não é mais um socialista, um marxista, enfim. Ele é mais um revolucionário. Ele começa a adquirir uma visão reformista de política, mas ainda muito ligado à social-democracia, aquele modelo que ele estava vendo na Europa, né? Ele morou muito tempo na França, enfim. E é só nos anos 80, a partir dos exemplos históricos de Reagan e Thatcher, e também nos exemplos da leitura, né, da obra de Friedrich Hayek, de Mises e esses autores que aí sim eu poderia classificar como neoliberais, um pouco mais radicais. Eu acho que ele dá essa guinada mesmo liberal, e aí vira essa besta para a esquerda, para a inteligência de esquerda latino-americana. E aí uma coisa que me incomodava era um seguinte lugar comum que eu vi muito na academia e no jornalismo. Porque nessa época eu já estava trabalhando na Continente, eu não estava nem formado ainda, mas estava trabalhando na revista Continente. Era assim, sempre que saía alguma coisa sobre Vargas Llosa, eu escutava meus chefes, por exemplo, e os meus colegas dizendo assim, Vargas Llosa é um escritor realmente muito bom, não dá para dizer que não. Mas assim, tem que separar o que ele fala de política, o jornalista, né, o comentarista político, do escritor, porque se juntar não vale nada. E aí isso me incomodava muito, porque eu li as obras, né, as obras literárias e li os ensaios e as matérias, né, os textos jornalísticos dele. E para mim havia uma coesão intelectual, uma visão de mundo que plasmava, e até hoje eu considero isso, tenho acompanhado tudo que ele publica, inclusive agora ele publicou um livro que não saiu ainda no Brasil, mas eu já comprei pela Amazon, que é as conversas dele com Borges e alguns ensaios dele sobre Borges, o escritor argentino. Pô, É isso aí uma eu não delícia estava de livro. sabendo, não. Vou atrás, vou atrás. Acabou de sair, faz uma semana. E em espanhol, claro, né? Ainda não foi traduzido. Mas é um, para mim, e essa foi minha tese, né, minha hipótese de trabalho, é impossível separar o escritor do ensaísta. É impossível. Você só compreende o alcance da ideia de liberdade no ensaísta quando você entende como é que ele pensa literariamente a liberdade. E a escritura literária dele trata disso. É sempre. Os livros dele tratam sempre do tema, que é um tema clássico da literatura, né? O indivíduo em contato com o social e a dificuldade do indivíduo de se adaptar ao social e sofre com as limitações da vida social, com a falta de liberdade. Então, ele explica muito isso na autobiografia dele também, na Contra Viento e Maré, né, que é a biografia dele, a autobiografia. Desde pequeno, ele pensa esse tema da liberdade. Então, você não consegue, você só separa isso artificialmente, né, o escritor do ensaísta. Mas, para você ter uma compreensão, inclusive da obra literária dele, se você descarta esse elemento da visão política dele, você perde muito. Ele é um escritor realista, é um escritor muito diferente de Borges, por exemplo. Para mim, ele é uma antípoda de Borges. São literaturas muito diferentes. Apesar de Vargas Llosa admirar muito Borges, ele faz outro tipo de literatura. E a literatura dele é muito participativa da realidade. Ele tem uma opinião a dar sobre as coisas sempre. Então é difícil separar isso e é equivocado, a meu ver. Uhum. Legal, muito boa a sua resposta. Só me deixa com vontade de adentrar um pouco mais na literatura do Vargas Llosa, a qual eu já tive acesso em alguns textos, né? Porque Uhum. na universidade eu li A Guerra do Fim do Mundo, né? Se não estou enganado, que é a versão Isso. dele sobre Canudos. Canudos, Muito grande livro. interessante, né? Um escritor Uhum. peruano Isso, reescrevendo a história de Canudos. isso. E o último, Muito fã de Euclides da Cunha. Ele foi atrás, ele admira muito a obra de Euclides da Cunha e isso a obra dele foi impulsionada pela leitura de Euclides. de Euclides. O último livro que eu li dele já não é uma obra de ficção, mas é um texto onde ele relata os autores liberais que o influenciaram. Ele tem, se eu não me engano, 7 capítulos, se eu não estou enganado, né? Uhum. E ele dedica cada capítulo a um autor importante na formação dele, e na entrada
na tradição liberal, né? Que é uma tradição antiga. E me chamou a atenção, Eduardo, que você deu como subtítulo da nossa conversa, me corrija aí se eu sou meio ruim às vezes de lembrar, você deu como subtítulo para a nossa conversa a tradição da contradição, né? Liberalismo, dois pontos, a tradição da contradição. Como assim, Isso. Eduardo? Como dizer que o liberalismo é uma tradição da contradição? Explica melhor isso. Onde é que você quis chegar? Jeff, esse foi o título que eu coloquei justamente numa resenha crítica que eu fiz sobre o livro de Vargas Llosa mais recente. Eu escrevi o texto, o nome do livro de Vargas Llosa é La Llamada de la Tribu, né? Isso. O chamado da tribo. Lucas Moura, salve Lucas, desculpa, Eduardo, só um minutinho. O Lucas Moura, que foi um querido aluno que eu tive por 3 anos, acabou de digitar aqui o nome do Tô vendo livro. aqui. Lucas Isso. é um jovem que eu admiro muito, muito engajado em questões sociais, organiza muitas Maravilha. ações, e ele tem um projeto que é ser presidente do Brasil, né? Para ele eu faço propaganda e voto. Um abração, Lucas. No atual contexto, eu nem conheço ele, mas já estou fazendo propaganda também. Mudando, já tá bom. Legal. Sim, mas vamos Essa, lá, o- voltar para o nosso título, né? Para o que você estava Isso. falando. Essa obra, La Llamada de la Tribu, né, em espanhol, seria melhor traduzido não como a chamada da tribo, mas o chamado da tribo. O que Vargas Llosa quer dizer com essa expressão, né? Vargas Llosa fala de um estágio da humanidade em que, é, pretérito, né, em que fazer parte de uma comunidade humana definia o ser individualmente quase completamente. Ou seja, antes das possibilidades de desenvolvimento da ideia de liberdade, de democracia, enfim, quando o homem vivia uma época da pura necessidade em tribos, por isso o chamado da tribo, basicamente ele compartilhava com os outros membros dessa tribo os mesmos hábitos, a mesma visão de mundo. Não havia espaço para você construir uma metafísica pessoal, enfim, você acreditar ou desacreditar de valores. A mera sobrevivência material era a questão, era tão premente que não dava tempo para muita coisa, né? O que Vargas Llosa vai elogiar nas possibilidades do mundo moderno, contemporâneo? É justamente a ampliação da capacidade de você contradizer a tribo a qual você pertence. Isso é uma riqueza vital para ele, entende? Isso é um grande tema liberal. É, eu chamei esse artigo que eu fiz e dei a ideia para a nossa live de a tradição da contradição, de nomear ela assim, justamente por isso. Aí tem dois sentidos, né? Eu pensei em dois sentidos aí. Eu achei que foi um título feliz que eu encontrei nesse artigo. A tradição da contradição em dois sentidos. Primeiro, a tradição liberal ela não é uma tradição que se explique do ponto de vista de uma doutrina ideológica fechada. Você me pergunta, Eduardo, me dê um conceito aqui de liberalismo. Eu só vou poder responder para você em forma de uma narrativa histórica, né, que passa por diversos momentos e que esse contexto vai mudando. Inclusive, no mesmo momento histórico, você encontra visões contrastantes do ideal liberal. Portanto, é uma tradição muito rica, muito variada, né, contraditória e que permite essa contradição. Ela vive dessa contradição. Aí a diferença dela para outras ideologias mais fechadas, né? Ela não tem uma resposta última sobre o tema da felicidade, sobre o que é a realização do homem, sobre o que é a emancipação humana. Não tem. Isso não está claro para todos os liberais, né? Ela é uma tradição que pede o diálogo, a polêmica, a retórica, o convencimento, a persuasão, porque ela não tem um caminho prefixado. Ela não tem. Ela tem alguns valores que são compartilhados e a gente pode discutir esses valores e qual a importância deles em determinados contextos. Mas ela não fornece um guia prático e fechado para a vida hoje e sempre. Entende? E nem fornece um caminho da história, de realização da história, é, uma visão, nos termos de Popper, historicista, no sentido de que a história teria um determinado caminho a se cumprir para chegar num estágio posterior de realização de alguma coisa. Uma E tampouco teleologia, não é? uma teleologia, e tampouco é uma soteriologia. Não existe uma teoria da Salvação. salvação.
no liberalismo. Não se salva ninguém. Ninguém se salva a partir disso. Não há uma utopia a ser constituída para depois acabar a história, né? Apesar do nome do livro lá do Fukuyama, Fukuyama. né? Não há esse final da história, porque, e aí isso é uma coisa muito forte para mim no liberalismo, os fins humanos das pessoas em suas vidas podem ser contrastantes uns com os outros. A gente não precisa chegar a uma verdade última sobre o que é o valor da vida e o que é que eu devo fazer para me realizar. A gente não precisa. A gente pode viver muito bem negociando os sentidos e os valores de forma pacífica, sem eu acreditar na mesma coisa que você acredita. A gente não Uhum. precisa ter essa, né? É difícil, né? Sartre dizia que o inferno são os outros. O liberalismo tenta dar uma resposta a isso. Tudo bem, o inferno são os outros. Mas o liberalismo é o esforço, a generosidade, talvez, de aceitar um pluralismo saudável. Né? Um Uhum. pluralismo que se resolva, no máximo, na base da polêmica, mas nunca do sangue, da guerra, da força, da coerção. Uhum. Esse é um princípio que me atrai muito, um valor que me atrai muito na tradição liberal. Legal, Eduardo, muito bom. Deixa, como eu falei, né, para quem está chegando agora, o intuito dessa live é de apresentar mesmo um pouco dessa tradição, né? Eduardo é um professor, é um cara que estudou muito esse assunto, e eu quero deixar aqui esse registro da aula, dos conhecimentos do Eduardo, para ser até, quem sabe, uma fonte de pesquisa, de abrir os horizontes, de expandir o pensamento, para pesquisar um pouco mais, etc. Não é? Quem sabe num segundo momento, outro dia, se ele ainda dispuser de tempo, para mim a gente pode debater. Mas eu acho que hoje a gente tem que construir. Outro dia talvez a gente debata. Ou quem sabe lá no final da nossa live, um pouquinho, Uhum. né? Eduardo, queria te fazer uma pergunta com base nessa última que você acabou de responder. Muito boa, por sinal, sua resposta. Você disse que é muito difícil, eu concordo, até um pouco antes da aula eu gosto muito de dicionários filosóficos, né? Eu tenho alguns em casa Uhum. e também tenho alguns online que eu gosto de pesquisar. O de Stanford é excelente, né? Fica aí a Muito bom. dica para quem lê em inglês. Eu estava dando uma olhada nesse verbete, né? Porque às vezes organiza um pouco as ideias, leituras que você já Claro. fez e tudo. E é muito difícil você precisar uma definição para esse conceito e é complicadíssimo. Mas será que daria para a gente falar talvez de um mínimo denominador comum de liberalismo? Assim, quais seriam esses valores básicos a despeito das diferenças, né, dos teóricos nessa rica tradição intelectual? Haveria alguns elementos com os quais a maioria, pelo menos, tenderia a concordar para dizer, bom, isso aqui faz parte do liberalismo. Liberalismo não é só isso, mas não dá para ter liberalismo, pelo menos, sem isso daqui. Tu me entende? Isso. Entendo, entendo. Bom, acho que sim, Jeff. A gente pode negociar alguns sentidos aí, né? Bom, o liberalismo, ainda não o nome, mas a coisa liberal, Uhum, a gente pode remontar a luta humana contra a opressão é imemorial, né? Assim, a gente não tem como precisar na história quando foi que o ser humano passou a lutar contra a coerção. Ele sempre lutou contra a coerção. Isso pode ser uma visão, sei lá, prévia do que seria o valor liberal, ainda não instituído politicamente, enfim. O liberalismo, mesmo, mesmo na Idade Moderna, que muita gente coloca como um marco histórico importante a Revolução Gloriosa, né, de 1688 na Inglaterra, tem a ver com essa ideia de luta contra um poder opressor, né? Ou seja, o liberalismo está intrinsecamente ligado à ideia de limitação do poder. Poder é um fato social. Em qualquer sociedade, em qualquer agrupamento humano, o fenômeno do poder aparece. O liberalismo, talvez a gente possa colocar uma das características básicas do liberalismo, é essa desconfiança e essa tentativa, essa tendência a limitar o poder, né? Há uma definição que eu gosto muito de usar didaticamente, raramente eu dou aula sobre isso, né, sobre política, mas eu gosto sempre de usar,
que é uma definição que ela é parcial hoje, ela já não funciona completamente, mas aí depois eu explico por quê. Mas ela é muito clara, esquematicamente. É uma definição de um filósofo espanhol que eu gosto muito, chamado José Ortega y Gasset, que foi um dos pensadores que eu estudei no meu doutorado. Ortega diz o seguinte: o liberalismo é um fenômeno de natureza diferente do fenômeno democrático. São dois problemas de filosofia política de ordem diferente. E aí ele explica da seguinte maneira: a democracia responde a uma pergunta sobre a fonte do poder. De onde emana o poder? E a resposta democrática, né, contra o modelo monárquico, enfim, contra outros modelos políticos, seria: o poder emana do povo, da maioria. Né? Essa seria a resposta democrática. O liberalismo responde uma questão de natureza um pouco diferente. Aliás, bastante diferente. A pergunta liberal seria a seguinte: governe quem governe, quais são os limites do poder instituído? Né? E como a gente pode organizar a sociedade, as instituições sociais, de maneira em que ninguém que detém o poder possa subjugar essa fragmentação do poder, que é um dos princípios liberais. Essa limitação do poder. A gente está vendo muito isso agora no Brasil, essa Eu discussão. queria daqui a pouco entrar nesse assunto. Se for possível a gente entrar um pouquinho, eu Claro. queria saber a tua visão. Então, acho que o tema do constitucionalismo, a Constituição, o império da lei, é um tema profundamente liberal. Né? A tolerância, porque o liberalismo nasce na Idade Moderna como consequência também das guerras religiosas e da necessidade de tolerância para acabar com a guerra civil, né? E a gente tem ensaios sobre isso de pensadores da época. Você trabalha com filosofia, você sabe bem. O Locke, o Locke, Voltaire, né? exatamente, né? Essa separação também é um tema muito liberal. Separação do poder da igreja do poder político é fundamental para o liberalismo, né? Porque, claro, um poder religioso é um poder que naturalmente se imiscui em todas as dimensões da vida. E o liberalismo é uma separação. Para minha vida privada, minha vida íntima, pelo menos o liberalismo moderno, a ideia de liberdade moderna dos modernos. Benjamin Constant tem um texto fundamental sobre essa divisão. A liberdade dos antigos, que é a liberdade de participação política, que, como os gregos tinham, né, os cidadãos podiam participar, tinham o direito à exegoria, né, o direito a falar na ágora, né, falar em praça pública e defender seus pontos de vista. Isso é um direito positivo, para usar a Isaiah Berlin, né? É um direito de participação. Enquanto a liberdade moderna, essa liberdade que Berlin tanto admira, é uma liberdade de, no silêncio das leis, ou seja, o que a lei não proíbe, a minha intimidade pode tudo. Eu posso usufruir da minha vida, ter liberdade, gozar da maneira que eu quiser, não interessa as minhas preferências sexuais, religiosas, isso aí não interessa. Isso para mim, uma das coisas mais bonitas do liberalismo. Ortega diz que o liberalismo é a suprema generosidade. É quando as maiorias, os mais fortes, dão direito e, inclusive, apoiam as minorias a serem como elas querem. É uma visão ética do liberalismo que Ortega fornece. Poucos autores fazem isso. Muitos fazem definições mais políticas e sociológicas. Ortega prefere uma definição moral. Legal, legal. Muito bom, Eduardo. Então, a gente entende aí, né, que um limite ao poder é um dos pontos essenciais do liberalismo, né? Você deu uma resposta que foi acendendo aqui muitas luzes na minha mente, e eu falei que queria trazer a discussão para esse campo da política brasileira, mas antes eu queria fazer mais uma pergunta. Eduardo, embora estejam em polos opostos, não é? A tradição liberal de um lado e talvez a tradição socialista de outro, estão em polos opostos. Eu já ouvi falar, e eu queria ver a tua opinião a respeito disso, que, por incrível que pareça, existem alguns elementos comuns. Talvez na tradição socialista, ou pelo menos no pensamento de alguns autores socialistas, exista um respeito
a determinadas liberdades individuais, cuja história está enraizada na tradição liberal. Faz Uhum. sentido afirmar isso ou estou cometendo aí um pecado, uma extrapolação? Queria que você falasse sobre isso, né? A gente sabe que a experiência do socialismo real nem sempre foi a de respeitar essas liberdades. Mas a gente também sabe, por exemplo, que a gente está no século XXI e que as teorias Uhum. elas estão vivas, elas se metamorfoseiam, né? Elas não ficam estáticas. E que mesmo no espectro do socialismo existem autores que reconhecem os erros históricos cometidos em alguns regimes ditos socialistas de cerceamento de liberdades individuais. Ah, Então, o que é que você tem a contribuir sobre isso que eu estou falando, Eduardo? Fica à vontade. essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Não, essa é uma pergunta muito importante, Jeff. Eu acho que sim, que há muitas coisas em comum entre essas tradições. Há coisas interessantes. Inclusive, há autores que tentaram fundi-las. E eu posso falar sobre isso também. É, Em primeiro lugar, há a ideia de que, ou seja, o socialismo é um movimento progressista. Ou seja, ele também é filho do iluminismo. O socialismo também é filho do iluminismo, né, de uma forma. É, as diferenças são claras, são evidentes, né? E eu acredito, muitos liberais não acreditam na possibilidade de um social liberalismo, né? Ou de um liberalismo socialista, enfim. O problema é que talvez no século XX as experiências socialistas reais, né, como você colocou, tenham sido tão traumáticas e os liberais foram atacados de todos os lados. Os liberais apanharam dos fascistas, eles eram bode expiatório dos fascistas, do nazismo e bode expiatório do comunismo, né? O liberalismo no século XX, a não ser no final do século XX, quando ele triunfa, entre aspas, depois da Guerra Fria, ele foi sempre o alvo preferencial, né? Porque justamente ele não tinha uma utopia para oferecer. Essa é a visão que eu tenho das coisas. Agora sim, há muitas coisas comuns. A ideia de emancipação do homem, né? A forma talvez seja diferente, mas a ideia de progresso que a humanidade tem que alcançar sempre uma forma mais adequada para que o humano possa ser realizado, aprimorado, uma ideia de perfectibilidade da humanidade. Né? O liberal não é utopista, mas ele acredita nas reformas. Né? Ele não é um conservador. Existe o liberalismo conservador também, que eu posso falar sobre ele. Que é muito Mas comum aqui no Brasil, inclusive, né? muito comum e mal ajambrado, né? E um pouco ignorante, né? Porque acaba sendo uma negação do próprio liberalismo. Mas existe um liberalismo conservador, de fato liberal. E eu posso dar alguns exemplos. Croce, Weber, o próprio Ortega. Porque foi aquele liberalismo que surgiu como reação ao democratismo, à ascensão das massas. Então eles eram liberais, de fato, acreditavam em todos os valores liberais, só que não acreditavam, tinha um elemento aí de desconfiança em relação ao princípio do democratismo, de que a maioria tem sempre razão. Né? Uhum, Bom, claro, você coloca isso depois de uma eleição de um Hitler, né, que foi eleito democraticamente, depois de uma eleição de Bolsonaro, você entende essa desconfiança uhum, e talvez entenda o argumento de que nem sempre a maioria tem razão em si mesmo. Não uhum. tem, não tem, não tem nenhuma razoabilidade epistemológica você É. acreditar que a maioria sempre vai ter razão. A A maioria pode democracia não errar. pode virar a ditadura da maioria sobre a minoria, não é? Então Exatamente, esse é o princípio liberal. tem que ter algumas salvaguardas, talvez Exatamente. constitucionais, para dizer, ó, tudo bem, Institucionais. você é a maioria, mas só pode ir até aqui. Você não pode Exatamente. Você não pode fazer, você aniquilar é o um dos outro, por exemplo. poderes. Perfeito, perfeito. Esse é um princípio liberal. É curioso, Jeff, isso aí, porque eu escutava muito é, de amigos mais à esquerda, os mais radicais, né? Inclusive, escutei muito isso na universidade, inclusive de professores, de que a democracia liberal é um jogo da burguesia, uma falsa ideologia que serve para manter o status quo e que o Estado de Direito só serve a uma determinada elite e tal. E aí foi muito curioso ver essas mesmas pessoas
depois da eleição de um facínora como Bolsonaro, né, essas mesmas pessoas dizerem tem que respeitar o Estado de Direito, tem que respeitar. Óbvio que tem que respeitar, né? Todo o poder tem que ser limitado. Não há ninguém que conduza as pessoas a uma verdade, uma Uhum. salvação ampla para sempre de todos. Então você tem que desconfiar de todos e todos têm que ter limites, Uhum. porque o poder tende sempre a se ampliar. Ninguém que tem poder entrega poder. Uhum. É muito difícil. É o exemplo do Rei Lear, né? O Rei Lear vai entregar o poder para as filhas dividir e quer manter o status de rei. E as benesses das filhas dizem, aqui não, aqui não, aqui tem. O poder tem o ônus e o bônus. Né? E é isso. A gente tem que entender que não é questão de ser esquerda ou direita. Essa distinção serve ainda para algumas coisas. Eu acho que serve. Agora, para mim, o mais fundamental antes da discussão entre esquerda e direita seja quem detém o poder, esse poder tem que ser vigiado, e aí tem que ter uma imprensa livre, tem que ter liberdade de expressão, tem que ter tudo isso. Temos que ter instituições fortes que possam fazer frente a qualquer desmando, a qualquer. Que é normal em todo político. Claro que Bolsonaro é um caso anormal disso. É um caso extremo disso, de forçar os limites das instituições democráticas, né? Se ele pudesse, eu tenho certeza que ele tinha passado por cima de todas. Mas ele não pode. É uma vantagem, as pessoas têm que entender isso. Isso é uma vantagem do nosso Estado democrático liberal. Bolsonaro não pode fazer tudo o que ele quer. Né? Ele faz muita merda, mas ele tem muita coisa que ele não pode fazer. Né? E aí, isso a gente deve a essa tradição democrático-liberal, Uhum. que impõe essa divisão. Isso é uma herança teórica de Montesquieu, né, que estabeleceu essa divisão Teoria dos dos poderes justamente. freios e contrapesos, não é isso? Exatamente. Olha, Checks and o fato de balances, né? você ser isso, o fato de você ser o, o chefe de Estado não te exime de responsabilidade com as pessoas, não te exime de respeitar as regras, né? Você tem que botar a máscara, Uhum. né? Ou se você não botar, vai causar problemas. Enfim, a gente tá testando esses limites. É engraçado, seria um momento interessante da esquerda brasileira hoje, que está fazendo o papel certo, né, cobrando desse governo, de aprender também com isso. Não, o limite do poder serve a todos e a todos os momentos. Né? Não é só quando o nosso inimigo está no poder, não. Uhum. Tentando aqui fazer um pouquinho o, o trabalho de advogado do diabo, no bom sentido da expressão, né? Já que eu me encaixo no espectro mais à esquerda, aqui na referência brasileira, no caso, né? Uhum, De fato, essa crítica que é muito comum da esquerda à democracia liberal, de ser um teatro, né? Porque no frigir dos ovos, geralmente, quem é eleito são representantes, sei lá, da classe empresarial. Você vai para o Congresso, a grande maioria das pessoas eleitas vem das classes mais privilegiadas, né? Você não tem ali uma uhum, divisão. Então, para muitas pessoas, a democracia liberal ela não é tão representativa da diversidade de interesses, de classes, etc. No entanto, eu acho que mesmo quem é de esquerda tem que reconhecer, mesmo que faça esse tipo de acusação contra a democracia liberal, tem que uhum, reconhecer que ela é uma condição mínima de vida política, né? uhum, Então, assim, tudo bem, talvez não seja suficiente para os seus ideais, mas isso é necessário, né? Eu, pelo menos, claro. que não sou revolucionário, eu não sou revolucionário, eu acredito mais no caminho de reformas, e sim pela via. É claro que eu já me vi como revolucionário, tenho muitos amigos que são, e entendo, às vezes flerto um pouquinho mais com isso, mas eu, Uhum, no frigir dos ovos, acredito que é, as conquistas pelas quais eu acho que a gente deve lutar por meio da via institucional, entende? uhum, E isso é uhum. muito importante. Bom, Eduardo, estou falando demais, eu acho que o convidado aqui, né, é quem deve Não, falar que é isso. mais, apenas Vamos para conversar. dialogar um pouquinho, mas eu queria que você me dissesse, você acha, Eduardo, que esse governo que está no poder hoje, que muitas vezes reivindica o rótulo de liberal, ele está prestando um desserviço ao liberalismo? Porque o que o grande público vai ver é isso, não é? Olha aí.
o que é que os liberais estão fazendo. A gente sabe que, claro, que a culpa não é exclusiva do governo, mas a gente está vivendo uma crise econômica sem precedentes, que Uhum, tem muito a ver com a pandemia, talvez essa seja a principal causa, mas também tem muito a ver com a inépcia do governo de lidar com a crise. Então, uhum. você acha que isso pode, a maneira como esse governo tem conduzido as coisas, os negócios e o interesse público no país pode representar uma mancha para os interesses liberais no Brasil? Uhum. Essa pergunta é dura, Jeff, de responder, porque eu concordo 100% com isso. E tem amigos liberais que a gente discute isso, né? E não concordam comigo. Mas eu acho que essa eleição foi um grande tiro no pé. Um grande tiro no pé, porque, de fato, uma parte considerável de uma nova geração de pessoas que estava se formando e conhecendo melhor a tradição liberal caiu nesse conto do vigário, né? Achou que estava elegendo um liberal, um cara que tem uma história política de 30 anos, iliberal, um antiliberal, claramente, só vê pelo que ele votou, pelo que ele lutou enquanto deputado, o que foi que ele dizia, né, as opiniões que ele expressava claramente em programas de televisão, na Assembleia, quem quiser saber o que ele pensava, ele não enganou ninguém, né? E tudo que Bolsonaro disse a vida toda é iliberal. Não tem condições de você tentar maquiar um sujeito como esse com valores liberais. Agora, ele foi muito esperto, aproveitou um contexto complexo da situação brasileira de descrença política. Não era só descrença do antipetismo, que era muito forte, mas o próprio PSDB era um partido que estava em ruínas, né, e continua em ruínas, até talvez numa situação pior que o PT. É, e botou Guedes lá, né, o liberal, o paleoliberal, né, o liberista, porque Guedes não tem uma noção do que é uma tradição liberal em termos valorativos, axiológicos, filosóficos. Ele é um liberal de carteirinha de economia, né? Ele se diz um liberal assim, e ainda assim eu desconfio, né? Uma coisa que a gente não falou e que é importante falar é que sim, a liberdade de mercado é algo importante na tradição liberal. É algo importante. A ideia de uma sociedade de mercado, a ideia de que é é a sociedade de mercado que produz mais prosperidade e que essa prosperidade, com o tempo, vai levando mais pessoas a consumir, a participar, enfim. Essa noção, uma visão positiva do mercado, é parte da tradição liberal, sim, com alguns autores flertam mais ou menos com isso. Né? Alguns se fixam só nisso, os neoliberais, os chamados neoliberais, né? Que Merkel muito gaiatamente chamava de paleoliberais, porque essa é uma demanda dos primeiros liberais lá de trás, parece que eles voltaram no tempo, na década de 80, e Merkel dizia com muita clareza, um país como o Brasil, com essas desigualdades, com essa rachadura social, com pessoas que não têm acesso às coisas mínimas de educação, saúde, moradia, enfim. Esse país não pode adotar uma agenda liberista, simplesmente focada no liberalismo econômico. Isso é muito pouco. A gente precisa de um social liberalismo. Ele pega esse termo de Bobbio e retroage até a Croce, o pensador italiano, para trazer esse termo liberista, que quer dizer o liberal só preocupado com a questão mercadológica, né? Ou seja, com a questão da liberdade de mercado. Para ele, isso é empobrecedor para a tradição liberal. E eu Uhum, concordo com ele. A gente não vai transformar um país como esse somente através do livre mercado. O livre uhum, mercado é uma ferramenta de prosperidade. Sim, é mais próspero a longo prazo um país que produz mais, investe em tecnologia, tem competição, né? E isso feito de maneira, claro, transparente, legal, enfim, que tem acordos comerciais com outros países. Isso tudo é bom para a economia e é importante para qualquer país do mundo hoje. Os países que têm melhor qualidade de vida, inclusive as grandes sociais-democracias, são economias de mercado. Você não encontra um país próspero sem mercado livre. Você não encontra isso. Isso eu acho que, inclusive, é uma coisa que os social-democratas já têm claro, eu acho, e os socialistas podiam pensar nisso. Como pensar em garantir às pessoas o mínimo
sem essa instituição da liberdade econômica. Como fazer isso? Tendo em vista todos os exemplos históricos que você mesmo mencionou, né? É possível garantir o mínimo para todo mundo, negando o mecanismo de mercado? É uma pergunta, acho que provocativa para quem acha que sim, que simplesmente fazer um planejamento econômico centralizado, essa é a grande crítica de Hayek ao socialismo, né? E de Mises também, que um planejamento centralizado vai garantir que todo mundo tenha a sua dignidade, enfim, vai ter prosperidade de Estado. Eu acho uma questão complicada, inclusive deveria ser superada. A esquerda devia estar com outra bandeira nesse campo. Uhum. Poxa, eu estou muito feliz, né? Você meio que antecipou a pergunta que eu ia lhe fazer sobre essa questão da liberdade de mercado, porque me parece às vezes que alguns liberais eles se conformam ou julgam o suficiente a liberdade de mercado. Bom, se a gente tem liberdade de mercado, não importa se a gente está vendo a ditadura ou se... Não é? Quer dizer, aquele princípio que você trouxe lá atrás de que liberalismo tem a ver com colocar controles nas pretensões dos governantes, pouco importa. Não é? É só assim, por exemplo, que eu entendo um Guedes da vida. Entende? Pouco Uhum. importa se liberal tá, se Bolsonaro, perdão, está com essas bravatas aí contra a democracia, contra as instituições, porque ele está fazendo as reformas liberalizantes e é isso que importa no final das contas, né? Estou um pouco me lixando para como é o... Eu acho isso muito preocupante, porque parece que você reduz todos os valores humanos aos valores econômicos, né? De acordo com os valores, Exatamente. de acordo com a visão econômica do liberalismo, dessa versão específica do liberalismo. Uhum. Mas estou muito triste também, estou feliz pelo nosso bate-papo, acho que está fluindo legal, mas estou muito triste pelo tempo, pelo avançar da hora, a gente tem aqui pouco mais de 3 minutos. Uhum. Então, eu queria, nesse tempo que falta, te agradecer, Eduardo, mas queria que, se fosse possível, né, você é professor, queria que você indicasse algumas leituras, uns 2 ou 3 livros, ou artigo, ou Uhum. filme, ou podcast, alguma coisa que você julga, algum material que você julga importante e útil para quem quer conhecer melhor essa tradição do pensamento econômico, político, filosófico, que é o liberalismo. Perfeito, Jeff. Bom, eu diria. Esse livro do Vargas Llosa que a gente já falou já tá indicado, né? A Acho que o chamada chamado da da, tribo, o chamado, é, perdão. o chamado da tribo. Acho um livro legal, introdutório, muito fácil, inclusive. Não precisa ter nenhum conhecimento conceitual prévio, enfim. Eu indicaria também, para valorizar a tradição brasileira liberal, o livro de Melchior, né? Que é o liberalismo velho, antigo e novo, né? Old and New, foi publicado primeiro em inglês esse livro. Tem uma edição recente pela Realizações, muito boa, com um bom material de apoio, né? Textos de apoio, enfim. Eu tenho esse volume, é muito bem, muito bom, muito É bem muito feito mesmo, legal. muito Ele, bem fa ele faz editorado. esse passeio, né? Ele faz esse passeio pela tradição liberal, mostra essas contradições, né? Mostra grande parte das manifestações do liberalismo no mundo. E, enfim, é um grande livro, é uma síntese, né? Tem outro livro de Merkel também que eu recomendo muito, que é O Argumento Liberal, que eu acho espetacular. Bom, você falou em dicionário de filosofia, tem um dicionário de política, de Roberto Bobbio, Bobbio. que é um dicionário excelente, excelente. E tem um termo lá sobre o liberalismo que é muito bem, muito detalhado, muito plural, enfim. Bobbio é um social-liberal desses que eu falei, né? É, que tentou fundir elementos das duas tradições. Vale a pena ler Bobbio. A autobiografia dele é uma coisa espetacular. Deixa eu pensar aqui. Gosto muito de Benjamin Constant, a Liberdade dos Antigos e dos Modernos. Esse texto é um ensaio belíssimo É curto, mas e denso, né? denso, denso e representa aquele momento muito bem, as diferenças de percepção. Bom, A Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset, tem um elemento liberal forte, interessante. E deixa eu pensar aqui. Para não dizer que eu não falei de um liberal mais atual, o Caminho da Servidão de Hayek tem uma grande provocação à, à, à ideia de um Estado completamente planejado, economia completamente planejada. Eu acho que isso fica de pé. Apesar de eu não ser um grande fã de Hayek, eu acho que essa visão... Claro, e A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de Karl Popper, que para Popper. mim foi um livro fundamental na minha formação. Seria um pecado esquecer
de nomeá-lo. Bacana, meu amigo. Muito obrigado, Eduardo. A gente tem aí 15 segundos. Eu quero mais uma vez agradecer, foi maravilhoso. E vou colocar todas essas suas referências, né, no texto, né? Um abraço, meu irmão. Beleza. Obrigado. Eu que agradeço, velho. Um abração. Fica bem. Tchau, velho. Tchau.